por que a gente vê tantas pessoas com dificuldade de entender uma mensagem e também de praticar aquilo que foi transmitido. E esse ponto aí que o Rogério destacou, né, a questão dos jovens. A gente vê que a questão dos jovens, o elemento que faz com que eles tenham dificuldade para aplicar a lei do Senhor, guardar as leis do Senhor, ou melhor, as instruções do Senhor, é o quê? Simplesmente a força da sua juventude, a imaturidade. Isso impede que elas, nesse caso que eles, né, os jovens, pratiquem. É a questão da falta de maturidade. E é interessante isso porque tem um fator que faz com que o ser humano se revele. Tem um fator que faz com que o ser humano se revele. E adivinha o que é que faz com que o ser humano se revele? Comunhão, reunião coletiva. Uma reunião faz com que as pessoas se revelem e mostre o seu nível de maturidade, o seu nível de educação, o seu nível de empatia. Vocês vão lembrar aqui, né? Quando tem festas com as suas próprias famílias, o comportamento que é a pessoa A, B ou C, ao ponto que você fala assim, rapaz, essa pessoa aqui até que é legal, mas quando se reúne, ela se transforma. E voltando para os jovens, é pior ainda, porque a meninice se manifesta. Aí começa um querer se destacar mais que o outro, querer mostrar mais que o outro, que é mais que ele, não, eu sou mais que você, isso aqui eu sou melhor que você. E começa aquela disputa, aquela meninice. Os jovens não, adulto, os maduros também. E a gente vê isso, a gente vê muito isso nos encontros. Pessoas que se transformam. Falei, caramba, essa pessoa... Eu vendo assim, tipo, caramba, essa pessoa realmente ela tem um nível de maturidade, de... Olha o ensino dela, olha o que ela sabe. Aí quando você vai ver o comportamento dela no meio das pessoas, no coletivo, caramba, eu não sabia que ela era assim. Caramba, era uma pessoa amável. Até eu conheci ela pessoalmente no coletivo. Agora, por que isso acontece? O que faz com que a gente de fato guarde os estatutos, guarde as leis do Senhor? Aí que entra o fator prática, né? Se eu não passar por esse crivo, por essa prova, né? Aliás, né? Os evangélicos usam muito essa questão, né? Provação, né? O varão aprovado, a varoa aprovada. Tem que ser provado e aprovado, senão não é varoa. E o interessante é que a maioria deles não passam nessa prova, porque a questão do coletivo é aonde o ego se manifesta. E a gente vê, né, em relação à questão dos jovens, uma grande dificuldade nisso, porque é uma pessoa que está em processo de formação, né? Ela ainda está se identificando, buscando sua própria identidade. E o triste é, muitas envelhecem e ainda não encontram, devido a vários contextos que essas pessoas têm. Então, o nosso maior desafio é a prática, né? E a gente vê isso no coletivo. Então, não podemos negligenciar a prática, é o que define